Olá, seja muito bem-vindo ao canal do Escola Biblicast. Quem vos fala é o professor Roberto Penha e vamos hoje tratar de um tema muito quente. O ciúme, o mal que prejudica a família. Isso mesmo, vamos tratar sobre uma questão que alguns até negam. Não existe ciúme na minha vida, não existe ciúme na minha família, está tudo certo. Será que na verdade está tudo certo? Bem, vamos falar um pouquinho sobre essa questão e muitas outras. Vai ter subsídio, então fica essa aula de ponta a ponta e certamente você vai crescer muito na graça e no conhecimento. Vamos lá? A lição 3 fala sobre ciúme, o mal que prejudica a família dentro do escopo das lições bíblicas que tratam sobre relacionamento em família, da CPAD. E temos aqui uma imagem que retrata muito bem isso, né? Inclusive um casal. É quando um está com ciúmes do outro. E alguém vai dizer, não, minha vida não vou ter ciúme. E será que na verdade não tem ciúme? Será que existe algum ciúme bom? Será que tem um ciúme que de fato pode existir dentro do relacionamento? Ou dentro de relacionamentos, né? Quando falamos aqui do seio familiar como um todo, pessoas externas à sua família, amigos e por aí vai, parentes, né? Então, é isso que a gente vai tentar discutir hoje. Nosso textuário se encontra em Tiago, capítulo 3, versículo 16. Diz assim: porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Verdade prática diz assim: o ciúme é uma obra da carne e só o fruto do espírito é capaz de superar as consequências ruins dessa emoção. A leitura diária, uma série de textos bíblicos, recomendo fortemente a leitura de todos eles. E temos na leitura oficial em Gênesis capítulo 37, do versículo 1 ao 4, versículos 11, 18, 23, 24 e 28, para que você possa entender um pouco o pano de fundo dessa lição bíblica, tá certo? Então vamos avançando aqui porque a gente tem muita questão a tratar e discutir hoje. Bem, vamos começar aqui com uma breve introdução que consta inclusive na lição bíblica, que o ciúme é uma emoção humana que pode levar a grandes proporções. E todas as pessoas sentem ciúmes em algum momento da vida. O autor aqui, o escritor, é taxativo nessa afirmação e concordo com ele sim. E a questão do ciúme às vezes surge, na verdade, às vezes não, né? Surge geralmente na própria infância, certo? Só que são níveis de ciúmes, questões de ciúmes que são mais específicas. Às vezes o ciúme é por um objeto, por um brinquedo. E você não quer que ele caia em mãos erradas, vamos dizer assim, né? E a mão errada pode ser simplesmente ser o seu irmão aqui do lado, né? Ser o seu vizinho. Então você não quer que vá cair em mãos erradas. Então isso é um ciúme. Então existem ciúmes que são muito danosos, a gente vai tentar entender um pouco sobre isso. Alguns outros a gente entende que existe um limite aí, um grau, que é algo saudável, que é algo que inclusive até o texto bíblico apresenta que existe, né? Então é isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. A lição bíblica ainda fala que isso pode se dar por alguém da família, amigos, né? Ou por algum bem que é considerado precioso. E quando fala algum bem, é qualquer coisa mesmo. É aquilo que para você seja precioso. O que pode não ser para o mundo inteiro, mas se para você é precioso, logo aquilo pode lhe gerar ciúmes. Há pessoas que sentem ciúmes por cargos e funções. E isso pode acontecer tanto no ambiente profissional como no ambiente eclesiástico, né? E aí, infelizmente, isso acontece. No ambiente profissional, eu até não vou dizer que compreendo, mas é um pouco mais justificável. Agora, no ambiente eclesiástico, é bastante complicado, porque a perspectiva de galgar crescimento eclesiástico não necessariamente é galgar crescimento espiritual. E as pessoas confundem isso, e isso é um problema enorme. Até porque para você fazer a obra de Jesus, você não precisa necessariamente ter uma patente eclesiástica. Não. Você não precisa ter uma patente eclesiástica para fazer a obra de Jesus. Alguns vão até discordar falando isso, mas é verdade. A Bíblia não exige isso. É lógico que para uma organização de uma igreja, de uma instituição, é importante e tem que existir os cargos, tem que existir patentes, vamos dizer assim. Pastor, diáconos, servos, todo mundo contribui na obra.
no seu papel, mas para servir a Jesus de fato não precisa ter esses cargos eclesiásticos. E as pessoas às vezes tomam decisões muito equivocadas, prejudicam outras pessoas em busca, num anseio desenfreado por estes cargos, por estas funções. E não faz muito sentido porque é uma guerra, é uma disputa às vezes, dentro de um mesmo ambiente em que todos saem perdendo. Todos saem perdendo. A pessoa que está tendo o tapete puxado, a pessoa que está puxando o tapete também. Porque a forma correta de subir ou de chegar em certa posição não está sendo adequada. Então, esse é um ponto. Um outro aspecto da introdução que também deveríamos e merece nossa reflexão é a história dos filhos de Jacó não só é comovente, mas dramática, né? É interessante isso mesmo, porque José, o filho amado do patriarca, foi alvo do ciúme dos seus irmãos. Ao ler o texto de referência, percebemos que os irmãos tinham um enorme ciúme de José. E percebe-se também que parte desse ciúme foi provocado por quem? Pelo próprio pai. Olha que interessante, né? A lição passada falamos sobre predileção, preferência de filhos. E Jacó contribuiu para que isso acontecesse, porque diz o texto bíblico que Jacó amava mais a José do que os demais filhos. E ele transpareceu isso para os filhos, os demais. E os demais ficaram tristes com essa situação. Então eles olhavam para José e encontravam José uma espécie de grande vencedor do coração do pai, né? A pessoa, o triunfante, né? Aquela pessoa que estava em primeiro lugar nas escolhas do pai como filho. E isso, para os demais, é um golpe muito duro. E até imagino como deva ser isso. E certamente isso muito contribuiu para a decisão dos demais irmãos de tentarem e conseguirem, inclusive, prejudicar a José. Certo? Então, esse é um ponto. E aí eu quero também trazer sobre questão de ciúme, o que é o ciúme no Antigo Testamento. Porque ao tratar sobre questões que envolvem ciúme, a gente pode cair no viés ou no equívoco de pensar ciúme ao nosso momento, à nossa história, à contemporaneidade. Ou seja, a gente lê o texto bíblico com os olhos do nosso tempo. Lógico que nós devemos entender o texto bíblico na aplicação que ele foi feita lá naquele período. E aí sim, nós podemos tentar compreender, imaginar e tentar aplicar para as nossas vidas hoje. Faz sentido? Faz, mas esse é o caminho. E não olhar com a ideia do que é ciúme hoje e tentar entender o texto bíblico com esse olhar. No Antigo Testamento, especificamente, a palavra hebraica que se refere a ciúme tem como ideia básica o profundo ardor emocional. Pode ser o ardor do ciúme, conforme Números 5,14 e Cantares 8,6. Pode ser de zelo, olha que interessante. Zelo, de cuidado. Ou seja, algo positivo na ideia do ciúme, né? Conforme Números 25,11 e Isaías 42,13. E também o próprio livro de Isaías 63,15. Ou de ira. Olha aí, uma questão já problemática. Uma questão que não é agradável, né? A ira. Ezequiel 35,11 e Ezequiel 36,6. O ciúme de Deus é o ciúme daquele que ama e exige atenção exclusiva, adoração e fidelidade do seu povo, conforme Êxodo 34,14, Números 25,11, Deuteronômio capítulo 32, versículo 16 ao 21, Joel 2,18 e Zacarias capítulo 1, versículo 14 e 8,2. Perceba só que tudo isso que apresentamos como referência são textos que a palavra ciúme vai ter conotações, vieses distintos, diferentes. Então a gente não pode encarar ciúme no Antigo Testamento como algo apenas negativo. Não. Existe a questão da aplicação da palavra ciúme, da ideia de zelo, de cuidado. E quando se fala sobre Deus, é um zelo e um cuidado em que Deus exige. Olha, exige. É interessante, porque ele é Deus. Total e exclusiva adoração. Ele tem ciúme do povo dele. Ele não quer que a criação dele vá
pelo mau caminho. É basicamente essa a grande questão, o grande quesito. Já no Novo Testamento, o ciúme é encarado de uma forma levando em conta aspectos positivos e aspectos também negativos. A palavra grega empregada é zelos, que pode ser usada no bom sentido do zelo, conforme 2 Coríntios capítulo 7, versículo 11, capítulo 9, versículo 2 e capítulo 11, versículo 2. Ou no mau sentido do ciúme, conforme Romanos 13, 13 e 1 Coríntios capítulo 3, versículo 3. A gente percebe que o mesmo escritor, Paulo, ele emprega em determinado momento um sentido positivo para a palavra e o mesmo Paulo, em outros textos, emprega um sentido negativo. Ou seja, a palavra ciúme, então, no Antigo Testamento, bem como no Novo Testamento, ela possui aplicações positivas e negativas. Tem que entender o quê? O contexto da aplicação dela. Então, podendo até mesmo trazer uma conotação de inveja, né? O aspecto negativo mencionado em Romanos 13, 3 e 1 Coríntios capítulo 3, versículo 3. Um sinônimo, fitnos, né? Não sei se seria essa a expressão, mas é sempre empregado quando se deseja transmitir o sentido de inveja. Mateus 27, 18 e Filipenses 1, 15. Tanto as referências do Antigo Testamento como do Novo Testamento para o emprego da palavra ciúme, conseguimos extrair do dicionário bíblico Wycliffe, ou Wycliffe, né, como você queira chamar. Então, tudo isso são referências no Antigo e Novo Testamento envolvendo a questão do ciúme. No tópico 1 da nossa lição bíblica, temos a falha no tratamento dos filhos. E aí no item 1 fala sobre a preferência de Jacó. Em Gênesis 37, lemos que Jacó amava José mais do que a todos os seus filhos, conforme versículo 3 de Gênesis 37. É possível que o patriarca tenha percebido que havia algo especial em relação a José. Entretanto, independente de seu filho da sua velhice, ou seja, José era o filho caçula. E na lição bíblica, na lição 2 passada, eu falei sobre algumas questões que poderiam ser vieses para a predileção dos filhos. E uma delas que eu coloquei é a posição de nascimento do filho. Se ele é o mais velho, se ele é o mais novo. Então, já Isaac, o pai de Jacó, ele preferiu o mais velho, o primogênito. Já Jacó, ele preferiu o mais novo, ou seja, o filho de Isaac, que foi rejeitado, vamos dizer assim, né, pelo pai, não foi o filho preferido. Ele já olhou para o mais novo, que era a posição dele, de Jacó. Ou seja, Jacó era o mais novo e foi acolhido muito mais acolhido pela mãe. Já quando ele teve seus filhos, ele pegou e preferiu também o mais novo. Ou seja, ele replicou o comportamento que a mãe teve com ele para com a sua família. Então perceba que um erro dos pais dele foram replicados na família atual. Então, enquanto ele era filho, ele participou, né, dessa situação problemática. Quando ele foi o patriarca de uma família, ele teve a sua história sendo criada, vamos dizer assim, individualmente, e criando sua família, muitos filhos, ele replica o mesmo erro. Nem sempre os filhos aprendem com os erros dos pais. Isaac não cometeu o mesmo erro do pai de querer antecipar o nascimento de um filho, de um herdeiro. Ele esperou, ele não cometeu esse equívoco. Já Isaac cometeu o equívoco de preferir um filho em detrimento de outro. De forma muito clara, exposta a isso, né? E quando chegou a vez de Jacó, ele repetiu o erro do pai. Ele não fez um erro diferente, ele cometeu um equívoco idêntico, né, ao do pai. Então, percebe-se que em alguns momentos os filhos aprendem com os pais, tem outros momentos que os filhos não aprendem com os erros do pai, né? Então, essa é uma questão importante a pensar. Naturalmente, quando são conscientes do seu papel paterno e materno dentro do lar, os pais percebem as diferenças de personalidade e de temperamento de cada um dos filhos. Absolutamente normal isso aqui, certo? Por isso é preciso muita atenção no relacionamento com eles. A predileção de Jacó produziu ciúme e a inveja entre os irmãos. As consequências graves dessa prática dentro da família. Item 2, tópico 2. O ciúme em meio à preferência. Jacó não mediu as consequências ao presentear seu filho José com uma capa de várias cores. Olha só, a predileção ela não é apenas exposta por meio de palavras. Não, pode também ser, mas também por atitudes. E aí percebemos uma delas. Jacó,
entregou uma capa colorida, que era um sinal de distinção, de algo de melhor apreço, qualidade, dedicação ao filho que ele amava mais, que era José. E essa é uma questão. O texto bíblico deixa bem claro que ele amava mais. Ou seja, não é a questão dele entender que um filho estava tendo uma atitude mais correta e que estava mais feliz. Não é essa a questão. Ele estava tendo um comportamento de forma clara, proposital, de distinção de tratamento com os filhos. E aí eu vou dar uma realidade já da minha família, no caso, experiência própria, né? Vim de baixa renda, família de muitas dificuldades financeiras, e quando minha mãe queria dar uma roupa para um filho, ela tinha que dar para todos. Então, como são mais 4, ou seja, são 5 ao todo, ela tinha que dar roupa para os 5. E eu tenho um irmão que é um ano mais novo do que eu, muito colado à idade, né? E fisicamente também parecido. E eu me lembro que quando ele estava mais novo, minha mãe ia comprar uma camisa polo, por exemplo, eu comprava uma verde para mim, aí comprava pra ele uma mesma igualzinha, só mudava a cor, amarela. A gente andava no meio da rua, a gente com a altura muito próxima, parecido um com o outro, e o pessoal dizia assim, eles são gêmeos? É porque, além de ser relativamente parecido, a gente usava roupas idênticas, né? Porque minha mãe pensava, se eu vou dar uma roupa pro meu filho, eu vou ter que dar para um dos meus filhos, né? É para todos. E como tinha esses dois que eram mais próximos, né? Eu e ele, mais próximos um do outro assim, homem, sexo, masculino, então a roupa era idêntica. A bermuda era a mesma, só mudava, o tênis era o mesmo, só mudava a camisa, a cor da camisa, né? Então a gente andava lá igualzinho. Por quê? Ou dava para um filho ou não dava para nenhum. Se não tinha condição de comprar 2 camisas, não comprava nenhuma camisa. Então, era assim que minha mãe tratava. E no tempo, até a gente achava um pouco, eu particularmente achava um pouco ruim, porque, pô, estou dando igual o meu irmão, mas só que quando você começa a ver, era uma conduta adequada quanto a conduzir de forma explícita o que se entregava para um filho, se entregava para o outro. Me lembro até hoje de um celularzinho que tinha, né, um brinquedo, que era um celular que tinha vários toques telefônicos, tal, né? Você clicava assim, fazia cada botão fazia um barulho. E quando ela comprou para todos os meninos, todos os 5. Porque ela tinha que comprar, ou comprava o presente para os 5, ou não comprava para os 5. Então, era problemático, né, a situação, né? Mas era assim que acontecia, né? Imagina só, mas era desse jeito. Então, foi uma atitude muito adequada. Quando você vê em retrospectiva, você vê que faz muito sentido aquilo. Então, perceba que Jacó não foi nesse sentido, não foi nesse caminho. Um equívoco, né? Então, é isso. Vamos avançando aqui um pouco mais. Ora, José era o 10º filho de Jacó, e quando os mais velhos se sentiram alijados do amor do pai, encheram-se de fúria. Eles viam que esse traje especial significava o favoritismo da parte do pai, e por isso aborreceram-no, né? Conforme o versículo 4. A inveja, no item 3, não permite compreender os desígnios de Deus. Esse é um problema, impede mesmo. Além desse presente do pai, a José, também havia os sonhos de José, que colocavam sempre em superioridade em relação aos seus irmãos. Então, o sonho dos molhos de trigo e o sonho dos corpos celestes que se inclinavam diante dele, conforme versículos 5 e 9, quando contados para seus irmãos, fizeram com que eles entendessem que José agia com arrogância e despeito em relação a eles, e por isso rejeitavam. Uma outra questão também interessante, como José lidou com isso, né? Porque ele pode também ter participado ativamente nesse processo de enfurecer os seus irmãos, ou seja, ele foi comunicar um fato, uma revelação que Deus deu a ele, um sonho que Deus deu a ele, e talvez ele não comunicou de forma adequada, não comunicou no momento adequado. Item 2, o ciúme como causa de conflitos. Item 1, a túnica, o símbolo do desprezo. A vestimenta tradicional do povo antigo tinha no máximo 2 cores, 2 cores apenas, feita de fios de linho grosso. A túnica colorida de José o colocava em posição de destaque em relação aos outros filhos. Então pensa só, era um destaque corpóreo, físico, um adorno que o distinguia dos demais. Então, isso realmente pode ter contribuído bastante para esse enfurecimento dos demais irmãos de José. Então, a gente pode entender que José está replicando, né? Ou Jacó, na verdade, replicou em sua família, como patriarca, o que teve em sua juventude, quando sua mãe demonstrava preferência por ele. Percebemos aqui um equívoco da parte de Jacó. Item 2, tópico 2.
Ciúme, o agente de conflito familiar. Os irmãos de José sentiam-se ignorados pelo pai. Por outro lado, em razão de desfrutar do favoritismo do pai, José agiu com inexperiência, imaturidade e arrogância. Seus irmãos, com o orgulho ferido por causa da preferência paterna por José, não aceitavam sequer ouvir o filho preferido de Jacó. Por isso, encheram-se de rancor e ódio, desejando até mesmo acabar com a vida do irmão. Então, um texto bíblico bem interessante sobre essa questão. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 3. Diz assim: porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? É o apóstolo Paulo questionando a situação da igreja, Novo Testamento. Mas perceba que o que aconteceu com Jacó, José, a família dele, foi algo equivalente. O que acontece nos nossos dias não seria algo também equivalente? Aquele pai que prefere entregar os melhores presentes ou o melhor do seu tempo para um determinado filho em detrimento do outro, não pode estar causando ciúmes nos demais de forma totalmente desnecessária? E esse ciúme que foi causado, que foi provocado, eles podem, aqueles que se sentiram, que sentem esse sentimento de ciúme, provocar o quê? Luta, discussão, divisão, racha, confusão no seio familiar. Porque eles não souberam lidar com esse sentimento. Então esse é um aspecto também a considerar. A extensão do ciúme, esse é um aspecto importante, porque o ciúme pode trazer problemas para a vida conjugal, amizades sinceras e relacionamento profissional. É aquela pessoa que tem ciúme de um cargo, de uma função, e a todo custo ele não deixa ninguém chegar perto daquela função ou cargo. Ou seja, ele, ao invés de pensar em melhorar algo para a empresa, para a corporação, para o ambiente em que ele está, ele trabalha contra. Por que ele trabalha contra? Porque ele não quer que aquela pessoa alcance aquela posição dele. Eu sou o gerente de uma determinada empresa, então eu estou tão apegado àquela minha função que eu tenho medo que qualquer outra pessoa que está crescendo dentro da organização possa tomar meu lugar. Então eu vou trabalhar contra eles. Olha só o ciúme operando. A vida conjugal. Não é só o ciúme de pensar que aquela pessoa, a pessoa com quem estou casado é minha. Pensar que não, é minha esposa, ela é minha. Ela me pertence. Será que isso faz sentido? Será que isso, na verdade, não é uma doença? Já que a esposa que eu tenho, na verdade, é de Deus e não minha. Eu apenas estou cuidando de algo que é de Deus e que tenho responsabilidades perante a ela. Então é isso que devemos pensar. Ninguém é dono de ninguém. Tem uma música que fala isso, né? Mas do contexto bíblico, deveríamos pensar dessa forma. Alguns vão dizer lá, provocar o texto de Efésios, né? Que o corpo do marido, da esposa e da mulher é do marido, mas aí tem um contexto muito claro, explícito inclusive, né? Na minha opinião, praticamente explícito, sobre do que está se tratando, tá certo? E isso aqui não entra na questão de controlar as vontades individuais da pessoa, livre-arbítrio e por aí vai, tá certo? Então, não vamos entrar nessa seara, tá certo? Porque se for, aí vai ter problema, porque aí é uma aplicação desvirtuada do texto de Efésios, tá certo? Só para deixar bem claro isso. Ninguém vai provocar esse texto aqui pensando que isso é uma referência para falar sobre o que se pode e o que se não pode fazer com um cônjuge. Não faz nenhum sentido isso, tá certo? Até me lembrou um fato curioso, interessante, né? Porque acho que eu vi essa história em alguns momentos, essa brincadeira. É o pai que vai reclamar com o filho, repreende o filho, e o argumento que o pai às vezes usa pro filho é porque eu sou seu pai, por isso tem que me obedecer. Aí o filho chega, vai procurar a avó dele, né? Que é a mãe do pai, e diz assim: ó, avó, fala pro meu pai fazer tal coisa ou deixar eu fazer isso. Aí, por quê? Qual a ideia dele? O filho pensando, sabe? Já que eu tenho que obedecer meu pai, se eu falar com minha avó, a minha avó vai ter que obedecer, vai ter que falar, e meu pai vai ter que obedecer a mãe dele. Então perceba que não existe essa ideia de tem que ser feita algo porque exatamente eu sou isso, ou eu sou aquilo, ou você me pertence. Não, não é isso. Nós temos responsabilidades e tem que ter critério nas decisões, certo? O argumento de que fazer tal coisa porque eu apenas sou seu pai não é um argumento muito forte, tá certo? Não é um argumento forte. Tem que ter um pouco mais de lógica, tá certo?
tem que ter um pouco mais de lógica. Então tem que... É lógico que em momentos mais extremos você vai usar esse argumento, né? Não tem como discutir muito, vai fazer isso porque eu sou seu pai, né? Mas não é esse o ideal, tá certo? O ideal é ter uma lógica, um raciocínio por que aquilo tem que ser feito, por que aquilo é o ideal, por que aquilo é o certo. A gente não faz aquilo que é melhor para eu ser feliz. A gente vai fazer aquilo que é o certo. Isso é o ideal, fazer o certo, não o que é ser feliz. O que é ser feliz, você pode estar tomando tudo o que é ser feliz e estar cometendo um equívoco, um pecado, algo absolutamente errado. Inclusive a ideia de ciúme. Você pode, mas isso aqui vai me deixar feliz. Sim, mas você vai me deixar feliz, mas está fazendo a coisa errada. Então não faz sentido isso, né? Então, esse é um ponto a considerar também. E aí é que entra a questão de ser muito tênue, né? A questão do ciúme. Porque é importante que eu tenha ciúme do meu filho, por exemplo? Quando eu falo meu filho é porque eu tenho um vínculo muito próximo com ele. É sangue do meu sangue, né? Eu tenho responsabilidades para com ele. Eu tenho que ter cuidado com ele, eu tenho que ter zelo com ele. Mas eu não sou o dono dele. Eu não sou o dono dele, certo? Então, esse é um aspecto muito importante. Item 3. Os males do ciúme. O ciúme pode causar tragédias familiares. Não são poucas as notícias de tragédias conjugais em que o ciúme é a causa. Eu ia falar a palavra crime, né? Mas faz total sentido também. O ciúme extremado, em alguns momentos, geram crimes. Problemas absurdos, como aconteceu no caso de José. Se fôssemos contextualizar hoje, isso aqui é um crime. Os irmãos iam tudo para cadeia. Iam ser presos. Cometendo um equívoco enorme. Então, perceba que o ciúme exacerbado pode acontecer e provocar tragédias enormes. Então, a gente tem que ter muito cuidado quanto a isso. É interessante que em Marcos 15:10 temos uma referência falando sobre os sacerdotes quando e sucederam prejudicando Jesus, né? Diz o texto bíblico o seguinte: porque ele bem sabia que por inveja os principais dos sacerdotes o tinham entregado. Então, parte da perseguição que teve a Jesus, o texto bíblico até responde, foi questão de ciúme, de inveja. Porque eles queriam estar no controle, no domínio religioso. E não queria ninguém estar ocupando esse lugar. Inclusive nem mesmo o próprio Deus, Jesus, né? Então, olha que absurdo. É esse os males que o ciúme pode trazer. Inclusive levar pessoas à morte, a sofrerem perseguições por causa disso. Item 2. O ciúme entre os santos de Deus. Se de maneira geral o ciúme obsessivo surge de parte dos cônjuges, terminando quase sempre em violência, separação e ofensas mútuas, né? Só para dar alguns exemplos, né? Infelizmente, entre os santos de Deus, o ciúme também pode minar as relações de pessoas entre outrora eram próximas, né? Então, assim, pessoas que eram muito próximas, por ciúmes, invejas, discussões, se afastam, dividem, racham, e às vezes racham até mesmo a igreja por causa disso. Então, quantas igrejas já foram rachadas por questão de ciúme, de inveja? Então, problema. Assim, por ciúmes, se calunia, difama e ofende o irmão em Cristo ou um colega de ministério. Ainda mais quando você quer tomar a posição dele, né? Quer puxar o tapete, às vezes só força a mão nisso, né? Por causa da motivação do ciúme, inveja. Que o Espírito Santo guarde os nossos corações, de modo que produzamos o fruto do amor e não sejamos cobiçosos de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros, conforme diz Gálatas capítulo 5, versículo 25. Item 3 do tópico 3, vencendo o ciúme. Como eliminar isso, né? Como vencer o ciúme? Primeiro, a recomendação de Filipenses 4:8 é fortíssima nesse sentido, né? Ocupar a mente com as coisas boas, né? Pensar nas coisas boas. Alimentar-se com isso é um bom remédio, um ótimo remédio contra o ciúme. Até porque se deixássemos isso no vazio, certamente vai ser tomadas decisões equivocadas, certo? Infelizmente. E se você não consegue fazer isso de forma natural, com a leitura da palavra, oração e por aí vai, o comentarista da lição bíblica sugere o quê? Que você procure ajuda pastoral, o que faz total sentido. A depender, procura até ajuda psicológica mesmo, certo? É um aspecto importante também a considerar, a depender da gravidade e da necessidade, tá certo? Como conclusão, podemos destacar o seguinte: onde existe o ciúme exagerado, vários males podem ocorrer e a sua família pode ser devastada. Segundo item que eu queria também destacar,
priorize entender a sua vida, a sua vocação, a sua função, a sua profissão e sua família. Se você gasta energia em entender e tomar conta da sua vida e menos da dos outros, tende a você caminhar menos para o lado do ciúme, tá certo? Queira o melhor para os seus amigos e familiares. Isso deveria ser motivo o quê? De alegria. Se o meu familiar, o meu amigo está avançando, está melhorando, não é para ficar feliz com isso? Lógico que é. E não o contrário. Alguns fazem o caminho inverso, tá bom? E ninguém lhe pertence. Tem gente que pensa que é dono das pessoas, né? Ninguém é dono das pessoas. Nem mesmo o quê? Os seus filhos. Nem mesmo os seus filhos pertencem a você. Os seus filhos são bens valiosos de Deus e que devem ser, vamos dizer, muito bem cuidados, mas eles não são de sua propriedade, eles não são de minha propriedade. Os filhos são uma bênção de Deus, herança do Senhor, sim, mas eles são, antes de tudo, de Deus. Nós temos que administrar com zelo, com cuidado, com carinho, com amor, ensinando o caminho correto, adequado, disciplinando quando necessário. Mas isso não quer dizer que eles são nossos pertences, tá bom? Então, eu acho que com esse conteúdo aqui podemos fechar essa aula e partir para que no próximo domingo venhamos a entender ainda mais questões envolvendo a família e crescer na graça e no conhecimento. Se você chegou até aqui, imagino que você já tenha se inscrito no canal, acompanhado os podcasts. Se você não fez isso, recomendo fortemente que o faça. As redes sociais estão logo aqui abaixo, se você estiver acompanhando em vídeo, o @, bem como também na descrição dos podcasts ou no próprio YouTube. Se você também quiser baixar o slide com todo o conteúdo desta aula e também dentro do Telegram você ter acesso a novos conteúdos, informações complementares sobre essa lição bíblica e as demais, acesse o QR Code se você estiver assistindo em formato vídeo ou acesse pela descrição do podcast se estiver acompanhando no formato de podcast, tá bom? Aguardo você em nossa próxima aula. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor. Tchau, tchau e até mais.